Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? É um prazer enorme estar aqui nessa live tão especial. Enfim, chegamos na nossa semana de emagrecimento. Hoje e amanhã eu vou entregar muito conteúdo super legal para vocês. Tô super animada para nossa primeira aula de hoje, que vai falar sobre os 7 passos para emagrecer, tá? Espero que vocês participem bastante. Quero entregar muito conteúdo aqui para vocês. Colaborem comigo, façam perguntas que eu vou estar aqui para orientar vocês. Vou estar à disposição em todos os momentos, tá? Então essa vai ser uma conversa muito gostosa para ensinar tudo para vocês sobre emagrecimento saudável e duradouro. E tudo que eu vou ensinar aqui para vocês hoje é o que eu entrego no dia a dia para os meus pacientes e para os meus alunos do método Liele-Polin, que é o método onde a gente vai falar aqui hoje para vocês, que vai ajudar vocês a buscarem emagrecimento saudável e evitar ter aquele efeito sanfona flutuante de peso, tá? Então deixa eu me apresentar primeiramente, né, para quem não me conhece. Eu sou a Liele, doutora Liele-Polin. Eu sou pós-graduada em nutrologia pelo Hospital Israelita Albert Einstein e eu também sou pós-graduada na área da endocrinologia pelo Hospital ISMD de São Paulo e eu atendo muito a maioria dos meus pacientes no processo de emagrecimento, trato obesidade, trato sobrepeso, distúrbios hormonais. Então eu falo com muita propriedade sobre a questão de emagrecimento para vocês, tá? Então hoje vai ser um prazer enorme a gente conversar sobre isso, né? Vamos lá então. Primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui da nossa aula de hoje é vocês entenderem o que é o método Liele, porque é nele que eu vou me basear pra gente conversar sobre essa questão do nosso emagrecimento saudável, tá? Então o método Liele é um método que eu criei, que ele é baseado em artigos científicos, em que a gente consegue, através de 7 passos, buscar um emagrecimento saudável, mas que a gente consiga manter esse emagrecimento a longo prazo, tá? E esse método, ele foi pautado e chamado de o teatro das calorias, porque a gente entende que a vida imita a arte. Dessa forma, a gente considerou que cada um dos episódios, cada um dos 7 atos, né, ele vai falar de passos principais no processo de emagrecimento. Então, o primeiro ato desse método Liele, ele está relacionado com entender melhor o nosso metabolismo, saber como esse metabolismo funciona, como é que o nosso corpo, né, o quebra-cabeça do nosso corpo, ele funciona. Porque depois que a gente entende isso, a gente vai para o segundo ato. E esse segundo ato, ele vem falar mais sobre como funciona o processo de alimentação, como montar um prato saudável de alimentação, quais alimentos que a gente vai escolher para botar no prato, vai falar sobre a questão das bebidas no processo de emagrecimento, lembrando que a bebida alcoólica é calórica, sim, então ela pode sim atrapalhar o nosso processo de emagrecimento. A gente vai falar sobre todos os nutrientes e os micronutrientes, que são as vitaminas, que elas são importantes no processo de nutrição corporal e como elas são importantes também para o processo de emagrecimento, tá? No terceiro ato do método Liele, a gente vai falar principalmente sobre os hábitos saudáveis da nossa dia a dia e também sobre os hábitos que são sabotadores, aqueles que acabam atrapalhando o nosso processo de emagrecimento. Quando a gente tá andando tudo bem, de repente vem um hábito sabotador ali e faz a gente cair nesse processo e às vezes ter aquele efeito sanfona. Tudo isso para nós entendermos melhor como a gente fugir desses hábitos sabotadores, tá? Quando a gente fala do quarto ato, né, desse método Liele, a gente vai falar sobre principalmente o exercício físico. E nesse exercício físico a gente vai entender melhor a função do exercício aeróbico, a função do exercício de musculação, como a gente deveria combinar esses exercícios e o mais interessante de tudo, como a gente pode agregar mais atividade física aí ao seu dia a dia, né, a sua rotina normal de dia a dia para tentar ativar mais o seu metabolismo, tá? Quando a gente vai falar do quinto ato, a gente vai falar então sobre o pior sabotador da sua dieta, do seu emagrecimento, que é quem? É você mesmo. Então, assim, quando a gente fala sobre esse ato, é muito interessante porque a gente vai aprender a não se sabotar tanto, tá? Quando a gente vai falar do sexto ato no processo de emagrecimento, a gente vai falar sobre como a gente utilizar as medicações num processo de tratamento de sobrepeso, num processo de tratamento de obesidade e quando a gente deve utilizar elas, quais são as medicações que existem, quais são as medicações que atrapalham o emagrecimento e quais são aquelas que ajudam no
processo de emagrecimento. E também a gente costuma conversar nesse ato sobre a parte do sono, a importância do sono, né, e da qualidade do sono na parte do emagrecimento. E para fechar com chave de ouro, a gente tem o nosso 7º ato, e esse 7º ato, ele é sensacional porque ele vem trazer para você um plano de ação personalizado em que você vai colocar na prática todos os tópicos aprendidos ao longo desses 7 atos, fazendo com que a gente integre no nosso dia a dia como um novo hábito cada um dos atos aprendidos, para a gente conseguir sim manter esse emagrecimento conquistado a longo prazo, tá? Então tudo que a gente vai conversar hoje nessa live tá baseado nesse método Lielle, que é o que eu expliquei previamente aqui para vocês. E mais uma vez eu quero que vocês participem bastante, que é uma conversa legal, e que vocês tirem todas as dúvidas comigo para eu poder orientar vocês o máximo possível e a gente conquistar tanto esse emagrecimento que a gente tanto deseja. Aproveitando também essa época de final de ano, que é uma época que a gente se motiva muito a melhorar nossa composição corporal, a melhorar o corpo, porque final do ano a gente gosta de botar uma roupinha mais curta, a gente quer emagrecer um pouquinho, então tudo aqui vai vir bem a calhar com o que a gente deseja, tá? Vamos lá então, vamos começar com o primeiro passo, que a gente vai falar sobre o processo de emagrecimento, que eu vou entregar para vocês hoje. Então, desses 7 passos, a gente vai falar agora do nosso primeiro. E esse primeiro passo, ele é chamado de Entendendo o Corpo e a Mente. Por que que esse passo é o primeiro, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender é que o processo de emagrecimento, ele não é que nem um relógio, que é totalmente previsível, que a gente vai entender o que vai acontecer a cada minuto que passa ou a cada segundo que passa. Na verdade, o processo de emagrecimento, ele não é linear, ele pode ter muitas flutuações. Por isso que é tão comum a gente observar que muitas vezes a pessoa está evoluindo super bem no processo de emagrecimento, de repente acontece algo na vida dela, algum empecilho, algum imprevisto, e acaba fazendo com que todo o trajeto mude. Às vezes ela acaba reganhando um pouquinho de peso, ou acaba, né, tendo talvez uma perda maior do que esperada. Então a ideia é a gente entender que o processo da perda de peso não é igual para todo mundo, não é tão previsível, não é tão linear, e a gente conseguir se adequar ao nosso passo a passo, porque conseguimos dessa forma chegar no nosso objetivo final. Então vamos lá. Primeiro, sabemos que o processo de emagrecimento não é linear. Outra coisa que a gente tem que entender é que se nós estamos não estamos gostando do nosso corpo como ele está hoje, a gente quer melhorar, talvez a gente precise sair um pouquinho da nossa zona de conforto. Porque se o que a gente está fazendo hoje não está sendo o suficiente para trazer os resultados que a gente deseja, muito provavelmente a gente precisa modificar alguma coisa de hábito da nossa rotina para conseguir melhorar a nossa composição corporal. Então, se você estiver saindo da sua zona de conforto, não estiver tão legal assim, tão confortável assim, é porque você está no caminho certo. E é isso que eu quero te mostrar. Mas não significa que a gente vai ter que passar por um processo de sofrimento, ou vai ter que fazer uma dieta hiper mega maluca, como a dieta do gelo, dieta da maçã, dieta da sopa, da lua, enfim, tem inúmeros tipos de dietas, né? Quantas vezes a gente às vezes acaba fazendo uma dieta tão louca, perde peso? Claro que sim, porque pra gente emagrecer a gente tem que gastar mais calorias do que a gente está consumindo. Então, se a gente faz uma dieta hiper mega restritiva, naturalmente a gente vai perder peso, mas por quanto tempo que a gente vai conseguir sustentar essa dieta maluca a longo prazo? Uma dieta muito restritiva, a gente vai segurar ali uma semana, uns 3 dias, talvez 2 semanas, no máximo um mês. Passou disso, a gente vai chutar o balde, não vai querer mais saber, não vai conseguir mais sustentar ela a longo prazo, vai voltar a comer tudo que comia antes e vai acabar reganhando peso, o que não é a ideia. Toda a ideia que eu vou vir trazer para vocês a partir dessa aula de hoje é que a gente tente buscar um equilíbrio saudável na nossa rotina, fazendo com que dessa forma a gente consiga fazer um déficit de calorias, ou seja, gastar mais calorias do que está consumindo, e assim a gente consiga emagrecer, tá? Então o equilíbrio é a chave do sucesso. A gente fala que quando a gente consegue buscar um equilíbrio em que 80% do nosso tempo nós conseguimos manter um estilo de vida saudável, fazendo de certa forma um déficit de calorias, né? Buscando as melhores estratégias alimentares, de exercício, de sono, de estilo de vida como um todo. E 20% a gente conceda algumas permissões que não são tão excessivas assim, a gente consegue atingir um objetivo muito legal lá no final, seja ele do objetivo de perda de peso, seja
ele do objetivo de ganho de massa muscular ou qualquer outro objetivo voltado para a saúde. Então é essa direção que a gente vai querer percorrer. Nada adianta a gente ter um resultado muito veloz, né? Conseguir um resultado super recorde de emagrecimento por fazer uma loucura, por fazer uma bagunça ou uma restrição muito grande na nossa rotina alimentar e de repente a gente não sustentar isso a longo prazo e reganhar o peso. Então existe uma frase que diz que a direção correta é mais importante do que a velocidade. E eu concordo muito com isso e espero que vocês entendam que isso é importantíssimo para o processo de emagrecimento. Então vamos lá, falamos sobre esse primeiro passo, que é a gente entender melhor o nosso corpo e a nossa mente. E agora a gente vai para o passo mais interessante de todo o processo do emagrecimento, das 7 chaves do emagrecimento saudável, que é o passo número 2. Esse passo número 2 é para a gente trabalhar com o nosso metabolismo. Nesse passo número 2, a gente vai falar tudo que eu vou falar aqui para vocês é extraído 100% do método. Então, aqueles pacientes que são meus e que passam por atendimento, né, vão saber através da consulta, ou quem já fez o método Lielle Poli através do curso vai também entender bem. Então, primeira coisa que a gente vai entender, o que é o metabolismo? O metabolismo é a máquina do nosso corpo que funciona aí no dia a dia, né, para deixar o nosso corpo girando e que ele vai queimar calorias pra gente sobreviver, tá? Para esse nosso corpo, esse nosso metabolismo rodar e sobreviver, eu preciso de, primeira coisa, uma alimentação nutritiva. Essa questão da alimentação nutritiva, quando a gente fala em emagrecimento, basicamente todo mundo sabe que a gente tem que comer bastante verduras, legumes, proteínas magras, né? Tentar evitar muito as besteiras, as doçuras, os carboidratos, as farinhas brancas, porque elas geram mais retenção de líquido, porque elas geram mais desconforto, estufamento, mas geralmente a gente fala que a maior chave do processo de emagrecimento também é a maior chave do processo de ganho de massa muscular. E essa chave no processo alimentar é a gente optar por colocar proteínas em todas as refeições que a gente faz ao longo do dia. Classicamente, quando a gente fala de uma refeição, principalmente aqui no sul do Brasil, são refeições em que a colonização, ela envolve muito carboidrato. Então, geralmente a gente tem colonização mais italiana, alemã, que basicamente a gente vai falar de carboidrato nas várias refeições do dia, sendo que esse carboidrato muitas vezes se mistura muitas vezes. Então, por exemplo, assim, eu vou comer pão com geleia, pão com mousse, ou vou comer um arroz com batata, com macarrão, tudo na mesma refeição do dia. Então a gente mistura um monte de carboidrato, que é super saboroso, mas muitas vezes a gente tem um baixo consumo de proteínas. E a proteína, ele é o alimento chave para o emagrecimento. A proteína é o alimento que a gente vai conseguir obter através da fonte animal quando a gente come carne, frango, peixe, ovos, ou iogurte, ou algum derivadinho do leite, ou até mesmo um suplemento chamado whey protein, ou também quando a gente come a proteína vegetal através do feijão, da lentilha, da ervilha, do grão de bico. Esse tipo de alimento, chamado de proteína, é o alimento que mais gera saciedade. Então, se você parar para pensar, pense comigo e reflita. Um dia que você come um churrasco, por exemplo, aquele paciente, aquela pessoa que não é vegetariana, né? Então vai comer um churrasco. Geralmente naquele dia ela vai ficar embuchada, vai ficar várias horas sem ter fome depois de comer aquele churrasco, porque a proteína, ela é um nutriente grande que ele tem uma demora maior para ser digerido. O corpo, ele gasta mais calorias para digerir essa proteína, então, portanto, a gente fica mais horas sem ter fome depois que a gente consome proteína. Agora, se a gente tiver uma alimentação muito baixa em proteína, a gente vai ter fome logo na sequência. Vamos pensar, se a gente comer uma frutinha pura como um lanche ao longo do dia, vamos dar o exemplo no meio da tarde ou no meio da manhã, vamos comer uma maçã, vamos comer uma banana, é só carboidrato, é uma fruta, vira logo açúcar no sangue e não se sustenta essa saciedade por muito longo prazo. Então, normalmente, eu vou ter um pico de glicose, logo na sequência eu vou ter um pico de insulina, esse açúcar cai rapidamente e dentro mais ou menos de uma hora e meia, no máximo
máximo 2 horas, eu vou ter muita fome novamente. Porque este alimento, que era só uma fruta, não tem nenhuma fonte de proteína e não me gera uma saciedade por longo prazo. Então, toda a ideia é a gente fazer uma estratégia alimentar em que a gente fique saciado e não ficamos morrendo de fome o dia inteiro. Porque a pior coisa da vida é fazer dieta e morrer da fome, passar fome, porque a gente não pode comer, porque eu preciso emagrecer, e isso acaba não sendo muito interessante. Então, a gente quer tentar buscar um equilíbrio alimentar em que a gente agregue proteína em todas as refeições que nós formos fazer ao longo do dia. Se possível, a gente agregar proteína pelo menos em 3 a 4 refeições do dia, fazendo com que eu me mantenha mais controlada da fome, mais saciada e que eu chegue sempre na próxima refeição do dia sem ter uma fome louca e que eu tenho que atacar tudo pela minha frente. Então, quando a gente consegue trabalhar muito bem com essa questão da proteína, a gente consegue se manter muito mais equilibrado do ponto de vista fome, saciedade, ajuda a gente a emagrecer, além de que essa proteína, ela é o principal substrato para construir massa muscular. Então, vai ajudar também a gente ganhar massa muscular. Então, já falamos de um tópico super importante no processo da alimentação. Quando a gente fala de outro tópico do metabolismo, para ele estar funcionando super bem e nos ajudar nesse processo do emagrecimento, a gente vai falar sobre a questão do exercício físico. E existe um exercício físico muito legal que a gente chama de HIIT, que é o exercício físico de alta frequência intervalado, que ele faz com que a gente consiga queimar bastante calorias sem precisar ficar muito tempo fazendo esse exercício. Ele é muito interessante para quem quer queimar caloria, para quem quer melhorar a resistência cardiopulmonar, para não ficar tão cansado ao fazer os exercícios, e ele também é muito interessante para melhorar a nossa questão de sensibilidade à insulina, diminuindo o risco de diabetes no futuro, melhorando a questão do sobrepeso, de obesidade. Esse HIIT, o que ele vai fazer? Eu vou dar um exemplo básico para vocês. O HIIT, ele vai ser um exercício em que eu vou aumentar a minha frequência cardíaca e baixar a minha frequência cardíaca em um intervalo curto de tempo. Então, por exemplo, assim, se eu for fazer um HIIT de caminhada, ou seja, numa esteira ou caminhando na estrada, eu vou fazer com que 1 minuto eu caminhe, mais ou menos, pode ser um intervalo de 1 minuto ou 30 segundos, né? Então, 1 minuto eu caminhe e 1 minuto eu corra. Quando eu tô caminhando, a minha frequência cardíaca, ela cai um pouquinho. Quando eu corro, a minha frequência cardíaca sobe. Então, a cada 1 minuto, eu vou oscilando entre corrida e caminhada, fazendo com que a minha frequência cardíaca suba e desça, em um pequeno intervalo de tempo. Dessa forma, eu consigo fazer com que eu consiga queimar mais calorias. Em menos tempo de treino, eu consigo ter um gasto calórico bom e eu consigo fazer com que eu melhore minha resistência cardiopulmonar. Então, eu dei o exemplo agora para vocês sobre um HIIT caminhando e correndo, que é simples, a pessoa pode fazer numa esteira ou pode fazer na estrada. Agora a gente pode fazer um HIIT também andando de bicicleta, e geralmente quando a gente fala do bike, a gente pode usar a própria bike ergométrica quando a gente tem essa opção numa academia ou em casa, né? Quando a gente fala do bike ergométrica, normalmente a gente sugere um HIIT assim. A gente bota a carga bem pesada dessa bike e sobe como se estivesse subindo o morro. Fica em pé nessa bike e faz como se estivesse subindo o morro por 1 minuto. Depois a gente baixa a carga e senta, e aí por mais 1 minuto a gente faz na carga leve. E aí a gente vai intercalando entre carga alta, carga pesada e carga leve, e de 1 em 1 minuto a gente vai trocando. Se a gente fizer esse tipo de exercício 10 minutinhos um dia, no outro dia 15 minutinhos, no outro dia 20 minutinhos, conforme a gente vai melhorando a resistência cardiopulmonar, a gente vai aumentando a quantidade de tempo desse HIIT. Mas isso vai facilitar muito o seu processo de emagrecimento, além de que vai ajudar muito o seu metabolismo a melhorar. Perfil de glicose, perfil de colesterol, perfil de gordura no fígado, resistência do pulmão, tudo isso vai melhorando bastante, tá? Então, falamos de 2 situações que podem ajudar bastante o seu metabolismo. Melhorar a alimentação, de preferência acrescentando proteínas em todas as refeições, e fazendo o HIIT, que é um exercício físico intervalado de alta frequência, tá?
Outra situação importantíssima para a gente conseguir melhorar o nosso processo de metabolismo é tentar trabalhar com uma qualidade de sono mais reparador. Muitas vezes a gente não valoriza direito o sono. A importância do sono para o emagrecimento é fundamental. Só para vocês terem ideias, existem vários estudos hoje que sugerem que se a pessoa dorme menos do que 6 horas de sono por noite, em relação à quantidade de horas, a gente já aumenta imensamente o nosso risco cardiovascular de infarto e de derrame, e que também a gente pode aumentar muitíssimo o risco de obesidade, tá? Então, se você aí tá querendo emagrecer e dorme menos do que 6 horas de sono por noite, já tá um alerta de que pode ser que você faça tudo correto, mas que você não consiga emagrecer porque você não tá conseguindo descansar corretamente. E o nosso corpo, para ele funcionar direito, para o nosso metabolismo, a nossa engrenagem toda funcionar, ele também precisa de descanso. Então não esqueça de que dormir é a quantidade de horas ideais. E para um adulto normalmente varia entre 7 a 9 horas de sono por noite, né? E dormir com qualidade faz toda a diferença, tá? Então também não me adianta eu dormir ali 9, 8 horas de sono por noite com um sono todo picotado, um sono em que eu não consiga aprofundar esse sono, um sono perturbado com vários despertares. Então a gente precisa de qualidade de sono, a gente precisa ter um sono mais profundo. Para isso, existem inúmeras estratégias chamadas de higiene do sono que podem melhorar a nossa qualidade de sono. Sendo algumas delas, a gente já reduziu o consumo de aparelhos eletrônicos à noite. Então, 2 horinhas antes de dormir, a gente deveria diminuir as luzes da casa, diminuir o consumo de telas, né? Seja televisão, seja celular, tablet, o que for, porque quando a gente fica muito com luminosidade, a gente acaba fazendo com que o nosso hormônio do sono, chamado de melatonina, ele acabe tendo uma dificuldade de ser liberado e ele acabe não dando um pico ideal. Dessa forma, a nossa indução de sono, ela fica sendo dificultada. Então, às vezes a pessoa tem uma dificuldade de iniciar o sono e aí o sono ele também acaba não tendo tanta qualidade. Outras estratégias que podem ajudar a gente a melhorar nossa qualidade de sono seriam, por exemplo, de tomar chazinhos mais relaxantes já no final de um dia, chazinho de erva cidreira, de camomila, valeriana, passiflora, podem ajudar bastante a iniciar uma indução do sono. Outra coisa que pode ajudar bastante a melhorar a qualidade do sono é fazer uma leitura antes de dormir com uma luz clarinha, uma luz que não seja muito forte, uma luz mais amarela, porque isso também já pode fazer com que inicie o nosso processo de sono e faça com que a gente busque já por um relaxamento, facilitando com que o nosso pico de liberação de melatonina, que é o nosso hormônio do sono, aconteça e que a gente comece a induzir um sono com mais facilidade. Então a qualidade do nosso sono é muito importante, porque se eu durmo mal, naturalmente no dia seguinte eu vou ter uma maior liberação de hormônios da fome e eu vou ter uma menor liberação de hormônios da saciedade. Então todos os nossos hormônios que controlam a fome têm a ver com o nosso sono. Se a gente não dorme direito, vocês podem reparar, um dia que vocês dormem pouco ou dormem mal, no dia seguinte, geralmente a gente acaba sempre tentando buscar por mais recompensas alimentares. Então, naturalmente, a gente vai ficar zangado, vai ficar mais estressado porque a gente não dormiu direito e vai querer buscar uma recompensa em um alimento muito saboroso, em um alimento que a gente chama de hiperpalatável, que é cheio de sabores, de gostos, e, por exemplo, um chocolate, por exemplo, um salgadinho, e aí a gente vai acabar consumindo mais besteiras do que o ideal. Então, se você reparar, como a Gabi falou que não tinha percebido, tenta se reparar num dia que tu não dorme direito, o quanto no outro dia tu vai querer buscar mais besteiras. Então, quando a gente consegue, né, dormir melhor, a gente percebe que no outro dia a gente fica mais centrado para as escolhas alimentares. Então, é muito interessante reparar como um sono de
qualidade pode fazer toda a diferença no seu processo de emagrecimento, tá? Ler no Kindle com iluminação é tranquilo? O Daniel tá perguntando aqui. Perfeito, Daniel, não tem problema nenhum, mas desde que tu bote a iluminação mais baixa. Até nas telas, geralmente de aparelho de celular, eles têm um fator ali em que a gente consegue geralmente diminuir aquelas luzes azuis e que já deixa a luz mais amarelinha, facilitando com que a gente consiga melhorar a nossa indução de sono. Então seria tranquilo, não teria grandes problemas. O pior é a luz branca em cima, a luz azul, luminosidade muito intensa, que daí não consegue ajudar na indução do sono inicial, tá? Então vamos reparar bem esse nosso processo do sono, como ele pode ajudar bastante esse processo de emagrecimento. Quando a gente dorme melhor, no dia seguinte a gente também consegue fazer melhores escolhas alimentares, tá? Outro fator que é muito importante para a gente trabalhar com o nosso emagrecimento e com o nosso metabolismo é a gente lembrar da importância da hidratação adequada. A água é um fator que muitas vezes é uma coisa que a pessoa erra demais. Vejo no dia a dia o quanto os pacientes tomam pouca água. É muito comum, às vezes, a gente perguntar quanto é que a pessoa está se hidratando por dia, se ela tem noção do quanto ela toma de água, e geralmente ela acaba colocando ali que ela toma 2 copos por dia, ou 500 ml, ou 1 litro por dia, e ela acha às vezes que está arrasando na quantidade de água que está tomando. E na verdade, quando a gente vai fazer o cálculo da meta ideal de hidratação, muitas vezes ela está muito abaixo dessa meta ideal. E o que seria interessante a gente perceber, tá? Quando a gente está hidratando corretamente, normalmente a gente tem menos sensação de fome. Por quê? No nosso cérebro, o nosso centro da fome é coladinho do lado do nosso centro da sede. Então, quando a pessoa ela está normalmente não hidratada o suficiente, ou ela não tem o hábito de se hidratar e de tomar água o suficiente, o cérebro ele não sabe estimular para ela começar a tomar mais água. Então, quando o cérebro tenta estimular para tomar mais água, ela não entende, porque ela não está habituada a tomar muita água. Então, parece que ela tem uma sensação de que ela está com fome. Aí, nesse momento, em vez de ela tomar água, ela vai lá e belisca alguma coisa. Então, a pessoa que não se hidrata direito, ela pode ter um perfil um pouco mais beliscador. É interessante você se perceber que quando você melhorar a sua ingesta hídrica ao longo do dia, você pode perceber que vai ter menos sensação de beliscar. Aqui a Miri colocou que ela, quando bate a meta de água, ela vai muito do banheiro à noite e acaba dormindo mal. Então é uma situação legal de a gente perceber que assim, ó, quando a gente tem que hidratar, a gente vai tentar fazer com que a nossa hidratação, a gente consuma a maior parte dessa meta de hidratação ao longo do dia, e que depois das 6 da tarde a gente reduza um pouquinho essa quantidade de hidratação para não atrapalhar o sono à noite, porque naturalmente à noite, se a gente beber muita água perto da hora de dormir, no momento que a gente deita, a gente tem uma maior filtração também do nosso sangue, porque todo aquele sangue, aquele acúmulo de líquido que estavam nos nossos membros inferiores ao longo do dia, geralmente a gente trabalhando em pé ou mais sentado, vai acumular mais líquido nos membros inferiores. No momento que a gente deita, a gente consegue drenar melhor, e esses líquidos eles voltam mais para o coração, acabam filtrando mais pelos rins e já dando mais vontade de fazer xixi. Então, se eu aumentar muito a minha hidratação perto de um período noturno, perto do período da hora de dormir, depois das 6 da tarde, naturalmente eu posso aumentar mais vezes a vontade de ir no banheiro à noite e acabar atrapalhando o sono. Então vamos tentar bater a meta de hidratação ao longo do dia, mas assim, se possível, principalmente antes das 6 da tarde. E aí deixar para de noite tomar uma quantidade menorzinha de líquido, só para não deixar a boca seca. Então isso vai fazer toda a diferença para não atrapalhar tanto o sono noturno, tá? Em relação a qual é a meta ideal de água, existe um cálculo básico que a gente pode fazer pegando uma meta de um adulto normal, tá? Então vamos considerar que uma pessoa que tenha 70 quilos, a gente deveria tomar para cada quilo de peso, para uma pessoa saudável, 35 ml de água por quilo de peso. Então se eu tenho 70 quilos, eu faço 70 vezes 35 e aí eu vou conseguir ter uma noção de quanto de água eu deveria tomar
tomar ao longo de um dia. Então, uma pessoa com 70 quilos vai ter que tomar, em média, aí, 2,5 litros de água por dia, tá? O que seria legal a gente entender? Que não necessariamente precisa ser só a água, porque tem gente que não tá acostumada a tomar água, não gosta, não desce, ainda não conseguiu se habituar. Então, pra gente bater essa meta de hidratação, eu posso tomar água normal, eu posso tomar água com gás, eu posso tomar água saborizada, botando às vezes uma rodelinha de fruta ali no meio, botando às vezes um bastãozinho de canela, um pedacinho de gengibre, umas folhinhas de hortelã, para dar um saborzinho e facilitar a gente conseguir consumir com maior facilidade essa água. Ou até mesmo eu posso tomar chás. Se eu tomar chás ao longo do dia, desde que eles não estejam adoçados, eu também posso contabilizar esses chás como uma meta de hidratação diária. Então, os chás ele ficam muito interessantes de serem consumidos, principalmente no período de inverno, eles morninhos ou quentinhos, que daí facilita a gente ingerir mais água. E quando a gente está no período de verão, a gente pode trabalhar também com chás gelados, e isso vai facilitar bastante esse nosso processo de hidratação. Então, caprichar na hidratação diária vai fazer todo o nosso maquinário de metabolismo funcionar muito melhor. Lembrando que 70% do nosso corpo, ele é formado por água. Então, quando a gente não está hidratando corretamente, às vezes você pode estar até se sentindo um pouquinho mais cansado, mais desanimado, mais indisposto, com dorzinha de cabeça, e muitas vezes é porque você está levemente desidratado, porque não está conseguindo bater a meta de hidratação. Então, vamos tentar caprichar para a gente bater perto da meta de hidratação diária, lembrando também que aquela pessoa que se exercita bastante, que durante o exercício ela soa muito, ela vai ter que tomar mais água do que a meta de hidratação. Então, essa questão da meta de hidratação é um cálculo base, mas se eu suar bastante, eu vou transpirar, perder líquido, então eu preciso me hidratar além daquela meta calculada, tá? Se a gente não quiser calcular nenhum tipo de calculadora ali, 35 ml por quilo de peso, para saber como que a gente deve se hidratar, vale a pena a gente olhar a cor do nosso xixi. Se a gente vai lá no banheiro e vê que o nosso xixi tá amarelão demais, poxa, eu tô desidratado. Amarelo demais não é legal. Agora, se ele tiver bem clarinho, quase transparente, é porque a hidratação naquele momento tá sendo suficiente. Então, é uma forma legal também de monitorar como é que tá a sua hidratação de uma forma mais visual e mais prática, tá? Então, caprichar na hidratação é outro passo que vai fazer o metabolismo funcionar super bem. Então, já falamos da alimentação focada em proteína, falamos do exercício de HIIT, que é um exercício de alta frequência intervalado, falamos da importância de um sono reparador e um sono de qualidade, falamos da questão voltada para a meta de hidratação, e nós vamos para o último tópico dentro do metabolismo saudável e do metabolismo que vai ajudar no emagrecimento, que tem tudo a ver com construção muscular. Quando a gente fala de construção muscular, isso aqui é 1 quilo de massa muscular, tá? Então é interessantíssimo a gente saber que quem trabalha com isso, a gente sabe quanto é difícil ganhar massa muscular. Não é simples, não é fácil, é um trabalho muito difícil, mas é super possível. Como que a gente precisa fazer para construir massa muscular e por que essa massa muscular é tão importante para a gente emagrecer? Entenda comigo que o músculo é o nosso maior órgão endócrino do corpo e é o órgão que mais nos ajuda a emagrecer. Por quê? Quanto mais músculos eu tenho, mais eu gasto calorias parada, sem fazer nenhum tipo de exercício, sem fazer nenhum tipo de esporte, nada, tá? Então, quando eu estou parada e eu tenho muita massa muscular, eu queimo muito mais calorias do que aquela pessoa que está parada e tem pouca massa muscular. Porém, para eu ter muita massa muscular, eu preciso de algumas situações. Primeiro delas, vai tudo a calhar com o que a gente falou na parte da nutrição. A gente precisa consumir proteína em todas as refeições. E, se possível, bater meta de proteína. Que daí seria, não é comer tipo um ovinho ali no café da manhã e deu. Não, a gente tem que às vezes aumentar a quantidade proteica de cada refeição para a gente conseguir bater essa meta proteica e fazer com que sim a gente consiga construir massa muscular e que a gente consiga ter uma boa saciedade. A Ju perguntou se barrinha de proteína é legal de consumir.
Adoro a opção de barrinha de proteína, por mais que ela é industrializado, ela é algo muito fácil e prático de a gente carregar aí no dia a dia na bolsa, não precisa de refrigeração e entra como uma alternativa de lanche muito fácil e rápido, tá? Então é uma opção muito boa sim. Claro que tem aquelas com melhores qualidades, tem aquelas com menos calorias e tem aquelas com mais calorias. Então a gente pode optar por barrinhas de boa procedência. Eu gosto bastante de umas que tem mais de 10 gramas de proteína, que daí elas geram um pouquinho mais de saciedade, tá? Então até para vocês se atentarem na quantidade proteica. Quanto mais perto ali de 20 gramas de proteína por refeição, ou 20 gramas de proteína por barrinha de proteína, maior é a saciedade que essa barrinha de proteína vai gerar, tá? E aí, qual que seria a média de meta-proteína por refeição? Então, a Miri perguntou, né? Vai depender do objetivo do paciente, mas eu vou fazer uma noção geral para vocês terem uma ideia, tá? Quando a gente fala de uma mulher, normalmente mais do que 25 gramas de proteína por refeição a cada 3, 4 horas, é difícil que ela consiga absorver. Então, normalmente o máximo que a gente costuma calcular é 25 gramas de proteína a cada 3, 4 horas, tá? Já no homem pode variar até uns 30 gramas de proteína em média a cada 3, 4 horas, que é o tanto que a gente consegue absorver por refeição, tá? Só que 30 gramas de proteína não é 30 gramas de carne. Para eu conseguir ter 30, 25 gramas de proteína, eu tenho que comer 100 gramas de carne. Então é um pouquinho mais complexo do que a gente imagina, tá? Mas se a gente comprar lá uma barrinha de proteína, se a gente comprar um produto mais industrializado, um whey, por exemplo, a gente consegue ver certinho quanto de proteína tem por scoop ou por barrinha de proteína. Então são opções bem legais para a gente tentar se aproximar perto aí de uma meta de 20 a 25 gramas de proteína por refeição para uma mulher e de 25 a 30 para um homem. Seria uma opção maravilhosa, tá? Nem sempre é muito fácil, mas são opções bem legais. Em relação à questão da construção muscular, que eu estava falando, que é um tópico muito importante para o nosso metabolismo funcionar, a gente vai trabalhar com o consumo de proteína nas refeições e nada adianta eu comer proteína se eu não fazer nenhum exercício que gere massa muscular. Então, os exercícios que geralmente vão facilitar o ganho de massa muscular são exercícios com carga. Então, são exercícios que eu inclua peso. Então, por exemplo, exercícios como musculação, até mesmo alguns tipos de funcionais que eles botam pesos e cargas, exercícios como um crossfit, vão ajudar você a construir mais massa muscular. Então, eu tenho que ter um combinado de proteína em todas as refeições, bater meta proteica, eu tenho que ter um combinado de fazer exercícios com força, exercícios com carga, de preferência no mínimo umas 3 vezes na semana eu vou conseguir ter mais resultados. E eu também, claro, tenho que comer carboidrato nas refeições, tá tudo certo, não é a base principal, mas também ajuda a ganhar massa muscular. E eu preciso ter um sono reparador. Se eu comer bastante proteína, treinar bem, mas não dormir direito, eu não vou conseguir fazer síntese proteica. Então, eu não vou conseguir construir massa muscular. Então, é importantíssimo a gente ter no meio desse processo todo um sono de qualidade, tá? Então, a Liz colocou se não há necessidade de carboidrato na construção muscular. Liz, sim, precisa, tá? O carboidrato, ele é importante, só que normalmente a gente não vai ter uma dieta com 0 carboidrato, é muito difícil. Então, basicamente, no nosso dia a dia, é fácil a gente ter inclusão de carboidrato. O que é mais difícil a gente observar na prática é a pessoa incluir a meta de proteína adequada. Por isso que a gente foca tanto no controle dessa proteína. Se a gente pensar que o nosso músculo, a base dele é formada por aminoácidos, e aminoácidos são proteínas. Então, se eu não tenho proteínas, eu não formo massa muscular. O carboidrato também nos ajuda na questão de massa muscular, mas ele nos ajuda principalmente na questão de dar energia para o nosso músculo treinar. Então, ele vai dar mais energia, vai dar mais força para o músculo treinar. Mas também não adianta eu comer só o carboidrato, que vem ali os derivados da farinha, as frutas em geral, né? Os pães, enfim, o arroz, a polenta, o aipim, e eu não comer a proteína. Então, por isso a gente foca tanto nesse consumo proteico, porque é o mais difícil da pessoa bater meta. Então, a gente vai trabalhar muito com bater meta de proteína, que
que isso vai ajudar muito a gente ter um emagrecimento saudável e um emagrecimento duradouro. Por quê? Quando a gente pensa num processo de emagrecimento, se eu perder muito peso na balança, né? A nossa ideia de emagrecer é perder gordura. Então aqui, para vocês terem uma ideia, isso aqui é 1 quilo de gordura e aqui a gente tem 1 quilo de massa muscular. A gordura, ela é muito mais volumosa do que o nosso músculo e a gordura, né, teoricamente, ela ocupa mais espaço do que o nosso músculo, tá? Então sempre que a gente quer perder peso na balança e emagrecer, a gente quer perder gordura, tá? Porém, se eu vou trabalhar com um déficit de calorias, ou seja, eu vou gastar mais calorias do que eu estou ingerindo, né, no momento, e aí o meu corpo ele vai tentar fazer o quê? Retirar meus estoques que eu estou armazenados de caloria no corpo para poder gerar energia para sobreviver. Então, classicamente, a gente tem o desejo de que o nosso corpo vá lá na gordura estocada, queime essa gordura para gerar energia e dessa forma eu perca a gordura corporal. Só que se eu não estiver fazendo exercício físico adequadamente, se eu não estiver treinando com nada com força e se eu não estiver comendo proteína de forma suficiente, o meu corpo ele não vai tirar apenas energia da gordura, ele vai também tirar energia da massa muscular. Então eu vou acabar perdendo gordura e vou acabar perdendo massa muscular. Quando eu perco massa muscular no processo de emagrecimento, se eu perder muita massa muscular, o meu metabolismo cai. Isso significa que o meu metabolismo ele fica mais lento, então fica mais difícil eu continuar emagrecendo. Então a ideia é sempre a gente tentar reforçar o aumento de proteína nas nossas refeições para a gente manter uma boa massa muscular enquanto a gente perde gordura e para evitar que a gente tenha uma queda desse metabolismo, fazendo com que lá na frente tenha um efeito sanfona. Então o nosso equilíbrio é tentar buscar sempre um emagrecimento saudável, duradouro, sem efeito sanfona, tá? A Gabriela, ela colocou aqui que no almoço ela já se acostumou a comer um carboidrato. Faz um saladão, sempre variando, usando cebola roxa, alho poró, azeite, proteína. Perfeito. Então assim, Gabi, em geral, se a gente conseguir nas refeições, basicamente, né, colocar um carboidrato por vez sem grandes misturas de carboidrato, normalmente a gente consegue acertar um pouquinho melhor, porque naturalmente o carboidrato ele é muito saboroso, muito delicioso e às vezes a gente acaba querendo por impulso colocar mais de um ou repetir, lembrando que esse carboidrato ele não vai gerar nada de saciedade e que em estoque excessivo ele vai virar e se acumular lá gordura no nosso corpo. Então a ideia é a gente tentar escolher um por vez só nas refeições pra gente não precisar ficar acumulando estoque excessivo de gordura corporal, né? Então, bem legal esse teu comentário. Então, falamos aqui da questão do nosso metabolismo, que era o segundo passo para o emagrecimento, que é focar na proteína em todas as refeições, fazer exercícios como o HIIT, cuidar do nosso qualidade de sono, bater a meta de hidratação diária e também fazer construção de músculos. Isso faz toda a diferença para o nosso processo de emagrecimento, tá? E agora, o que a gente vai falar? O nosso terceiro passo para o emagrecimento saudável e duradouro, que é super importante, que é a gente diferenciar a fome física da fome emocional. Esse passo eu acho imprescindível a gente aprender essa diferenciação, porque muitas vezes a gente acha que tá com fome e na verdade não é fome, é vontade de comer. Então, quando a gente fala de fome física, a gente fala que essa fome física, ela vem devagarinho, ela vai aumentando aos pouquinhos, porque o nosso estômago tá vazio, tá precisando de nutriente e a gente precisa se alimentar. Quando a gente fala de fome emocional, que é aquela que vem lá da cabeça, ela vem de repente e geralmente ela é causada por algum gatilho emocional, normalmente por um estresse maior, por uma ansiedade, um tédio, daí faz a gente querer comer de repente, tá? Quando a gente fala da onde surge a fome física, ela vem lá do estômago. Você consegue perceber, por exemplo, quando o estômago tá roncando, ele tá pedindo por comida, tá faltando nutriente ali. Agora, quando a gente fala da fome emocional, ela se localiza lá na nossa cabeça, ela vem lá da mente, é uma vontade de comer abrupta e geralmente de comer porcaria, de comer besteira, tá? Quando a gente fala da fome física,
a gente fala que a gente consegue se satisfazer com alimentos de verdade. Por exemplo, eu tô com fome real, se eu comer um pratão de arroz com feijão, tá tudo certo, eu vou me saciar. Agora, se eu tiver com fome emocional, um prato de arroz com feijão não vai ser o suficiente. Eu vou querer chocolate, eu vou querer salgadinho, eu vou querer bolo, eu vou querer besteira, eu vou querer amendoim. Eu vou querer algo que me dê prazer. Não basta um alimento que seja nutritivo. Preciso de algo que dê prazer. Quando eu falo em relação à fome física, eu também vou falar que a saciedade dela, ela vai acontecer quando o meu estômago estiver repleto de comida, ele vai dar gatilho de saciedade e eu vou parar de comer. Quando eu falo de fome emocional, muitas vezes parece que eu não tenho fundo. Eu vou comendo e parece que eu não consigo ter aquela noção do momento de parar de comer. Então isso geralmente dá um gatilho pra gente pensar que é uma fome emocional, tá? Quando a gente fala de fome física, normalmente a gente acaba comendo, se sentindo satisfeito, parando de comer e não vem nenhum sentimento associado como culpa, frustração ou vergonha. Agora, quando a gente fala da vontade de comer, que é a fome emocional, geralmente ela vem por um impulso, uma compulsão e depois às vezes a pessoa acaba ficando frustrada, ficando envergonhada e se sentindo inclusive culpada por tudo aquilo que ela comeu, tá? Quando a gente também fala da fome física, que é aquela fome que vem do estômago, a gente fala que a gente consegue às vezes controlar ela um pouquinho. Tá com fome, mas dá pra segurar um pouquinho, esperar pra hora de comer, a gente conseguir comer adequadamente. Agora, quando a gente vai falar da fome emocional, às vezes vem um impulso louco, uma compulsão louca, às vezes a pessoa ataca a geladeira ou tudo que vem pela frente e não consegue se controlar no momento, tá? E por último, uma outra questão que nos ajuda a diferenciar a fome física da emocional é saber que na fome física alimentos saudáveis já são suficientes para nutrir e para conseguir matar aquela fome real. Agora, quando a gente fala da fome emocional, a gente sempre vai buscar por alimento hipercalórico, muito palatável, como os alimentos mais besteiróis, porque são alimentos que geralmente eles vão gerar mais recompensa no nosso sistema nervoso central, aumentando mais serotonina, que acaba sendo o neurotransmissor de prazer e de bem-estar, né? Então até a Gabi colocou aqui que a fome, a vontade de comer, ela fez um exercício de almoçar e ficar até umas 8 horas e a partir daí ela conseguiu reconhecer mesmo o que era fome física e o que era fome emocional, né? Então é muito legal quando a gente consegue parar para raciocinar mesmo o que é um tipo de fome, o que é outra. Às vezes é mais fácil a gente dizer fome, né, que vem do estômago, fome real, de vontade de comer. Então a fome real é aquela que realmente vem do estômago e aquela que é emocional, ela é aquela fome que vem abrupta, com besteiras pra gente comer, geralmente depois de um gatilho mais emocional, de ansiedade, uma tristeza, um estresse maior, tá? Muitas vezes é difícil a gente diferenciar essa fome real da fome emocional. Inclusive dentro do método que eu apresentei para vocês, que é o método Lielle, a gente tem toda uma consultoria que quando a pessoa tem dificuldade de diferenciar, ela pode buscar o nosso suporte e a gente vai ajudar a orientar bem o que realmente é a fome que está acontecendo naquele momento, se é uma fome mais real ou se sim é uma fome emocional, tá? Então falamos aí do nosso terceiro passo para o emagrecimento, que é a diferenciação entre fome física de fome emocional. Agora a gente vai falar do nosso quarto passo, tá? O quarto passo do emagrecimento é a gente lutar contra o nosso maior inimigo, que é você mesmo, tá? Por que a gente fala que você mesmo é o maior inimigo? Porque assim, primeira coisa que a gente tem que fazer é a gente não se sabotar, tá? Então, do ponto de vista alimentar, a gente tem que tentar começar a prestar um pouquinho mais atenção nas nossas refeições e existe uma situação chamada de comer com atenção plena, que é o mindfulness. Então, quando a gente trabalha com prestar um pouco mais atenção na alimentação que a gente está fazendo, tentar observar se aquele alimento realmente vai nutrir o nosso corpo, se realmente ele vai trazer benefícios, pensar 2 vezes antes de colocar no prato, antes de escolher a qualidade do alimento e a quantidade do alimento que vai para o nosso prato. Isso faz toda a diferença, porque lá na frente a gente vai conseguir ter menos impulsos e compulsões alimentares e vai conseguir raciocinar melhor sobre as nossas escolhas, fazendo com que aos pouquinhos a gente vai mudando o nosso hábito de vida e as nossas escolhas alimentares, tá? Então tentar comer um pouquinho mais devagar, descansar os talheres sobre o prato, tentar contar quantas vezes você consegue mastigar um alimento antes de engolir. Se você acha que tá comendo muito rápido, tenta fazer um tipo de teste em
em que você tente mastigar pelo menos perto de 20 vezes cada garfada de alimento. Você vai ver como é difícil fazer isso, porque normalmente a gente mastiga ali 4, 5 vezes e engole. Então isso faz com que o nosso gatilho de saciedade demore, na verdade, muito para acontecer, porque naturalmente ele vai acontecer depois aí de uns 20 minutos que você iniciou uma refeição. Então, se você come muito rápido, muito provavelmente você vai conseguir comer mais do que deveria, porque até vir o gatilho de saciedade dentro de uns 20 minutos, pode ser que você já tenha ultrapassado do limite alimentar. Outra coisa que também é interessante perceber é que quando a gente come em refeições em grupos ou tá em confraternização com amigos, às vezes a gente acaba não prestando atenção em tudo aquilo que a gente tá beliscando, ou a gente vai lá e come com a mão uma coisa, daqui a pouco come outra coisa com a mão e não percebe a quantidade do que a gente já comeu no final. Então, talvez uma ideia seria, né, se policiar melhor nesses momentos de confraternização, às vezes até pegar um pratinho, colocar dentro do prato com bastante consciência o que você vai comer e comer aquilo que tá dentro do prato sem ficar beliscando nos pratos maiores, porque vai fazer você ter mais consciência da quantidade alimentar que você tá comendo. Então isso facilita muito a gente conseguir aos pouquinhos não se sabotar, tá? O Daniel colocou aqui que um jejum das 20 horas até as 11 da manhã do dia seguinte pode prejudicar perdendo massa muscular, mesmo que não tenha fome física, precisa comer proteína de manhã mesmo sem fome? Daniel, se você faz esse tipo de jejum, geralmente é parecido com uma janela que a gente fala de jejum intermitente, né? Então, assim, como se a gente estivesse fazendo quase que 16 horas de jejum e 8 horas de janela de alimentação, tá? Normalmente, se dentro dessas 8 horas de alimentação a gente conseguir fazer pelo menos umas 3 refeições proteicas, né? Às vezes, se a gente conseguir uma quarta, tudo bem, mas não é tão simples assim, porque é uma janela pequena de alimentação. É mais difícil de a gente perder muita massa muscular, principalmente se a gente conseguir bater meta de proteína nesse processo, tá? Na verdade, é importante a gente analisar como que vai ficando a tua composição corporal com o processo de emagrecimento e se em algum momento a gente verificar que esse jejum estiver prejudicando a tua composição com perda importante de massa muscular, talvez a gente tenha que abolir esse jejum mais longo e fazer uma refeição extra no dia com proteína para evitar ter essa perda proteica. Mas normalmente, se você tiver essa janela de 8, 9 horas de alimentação e conseguir pelo menos umas 3 refeições proteicas ou até 4, né, que tem uma meta proteica boa, perto de 25 gramas de proteína, geralmente a gente consegue sustentar bem uma boa massa muscular, tá? Deixa eu ver aqui as perguntinhas que estão vindo. Do Daniel respondi. Aqui tem a Leite. Um jejum das 16 horas da tarde até as 7 da manhã vou estar prejudicando muito minha saúde. Então, a questão do jejum muito prolongado, o jejum ele é uma boa estratégia alimentar para emagrecimento, desde que ele não gere um período grande de compulsão no horário de comer. Porque às vezes a pessoa restringe muito o período de alimentação. No caso da Leite, tá falando ali que ela vai comer das 7 da manhã até as 4 da tarde. Depois ela não come mais nada, né? Então, se nesse período ela comer de forma adequada, tomar, por exemplo, um café da manhã, fazer um almoço, fazer um lanche da tarde, que seria quase que uma janta, né? Então, 3 refeições bem feitas, pelo menos, com bastante proteína, normalmente a gente acaba não tendo grandes prejuízos para a saúde. Até de certa forma é interessante porque a gente dá um descanso para o nosso trato gastrointestinal não precisar ficar trabalhando o tempo inteiro e muitas vezes tem diversos estudos que mostram que um jejum ele pode melhorar o metabolismo, fazendo com que teu corpo funcione melhor, teu sono seja melhor, melhor exames laboratoriais. A questão é que a ideia seria ver com que a gente não perca muita proteína. Você colocou aqui que o café da manhã é apenas um café, tá? Então assim, se esse café da manhã for só café e tu tiver só refeições 2 ao longo do dia, se você no processo de emagrecimento estiver perdendo muita massa magra, talvez não vai ser tão interessante manter esse jejum tão prolongado. É a mesma questão que eu comentei com o Daniel, porque se a gente perder muita massa muscular, o músculo que é vida para o corpo, não é interessante a gente perder. Então, para ele ser construído, eu preciso, além de comer bastante proteína, treinar. E se eu tenho uma janela muito curta de alimentação, muitas vezes eu não consigo fazer muitas refeições proteicas e aí isso faz com que eu não consiga bater meta de proteína. Então vale a pena fazer essa avaliação. Provavelmente quando tu fizeres talvez uma avaliação com algum profissional, seja um profissional
que avalia a composição corporal através de uma balança de bioimpedância, né, que ela vê a tua composição entre massa muscular e gordura, ou até mesmo em academia com prega cutânea, que avalia o percentual de gordura corporal, vai dar para ter uma boa análise se tu tá ganhando massa muscular, ou se tu tá perdendo massa muscular, se tu tá perdendo gordura, e daí a gente consegue ter noção se essa tua estratégia alimentar tá evoluindo bem pro que você tem de objetivo, tá? A Gabi colocou aqui que me preocupo com o índice glicêmico, atenta à desbiose, tento fazer jejum fisiológico de 12 horas e em dias de folga vou direto pro almoço, tento usar estratégias, tá? Então, mais uma vez, como eu comentei, o jejum às vezes é uma estratégia muito legal do ponto de vista metabólico, então ele pode melhorar muito os parâmetros laboratoriais. A única coisa que a gente conversa é que muitas vezes ficar uma janela muito longa de jejum e fazer poucas refeições pode fazer com que a gente não bata a meta proteica, às vezes acabe perdendo um pouquinho de massa muscular, tá? O índice glicêmico dos alimentos é a quantidade, né, que o alimento tem de açúcar naquela composição e o quanto às vezes ele faz disparar esse açúcar rápido no sangue, né? Então tem alimentos que têm índices glicêmicos maiores, por exemplo, as próprias farinhas brancas, quando a gente come elas já dão um pico alto de glicose, né? Logo na sequência vem um pico de insulina e logo cai essa glicose. Então, pra gente diminuir esse índice glicêmico normalmente dos alimentos, a gente gosta de combinar um alimento que é um carboidrato que a gente chama de simples, que dá pico de glicose, com uma proteína ou com alguma fibra, né? Um farelo que faz com que a gente não tenha um pico tão alto de glicose, tá? Deixa eu ver aqui. Tem a paciente, a Miri falou que não consegue se dar bem com o jejum. Então tem uma situação do jejum que é importante observar, que é o seguinte: tem pacientes que fazem muita compulsão alimentar depois que fazem uma janela de jejum. Por quê? Às vezes acabam ficando preocupados, por exemplo, assim, vamos fazer o jejum intermitente de 16 horas de jejum e 8 horas de refeição, por exemplo. Então a pessoa faz a primeira refeição ao meio-dia, a última refeição às 8 da noite, e daí fica das 8 da noite até o outro meio-dia sem comer, tá? Mas às vezes fica com uma neura tão grande na cabeça que ela não pode comer nada, não pode comer nada, não pode comer nada, que quando ela abre o período de refeição dela, ela acaba comendo muito para poder fazer um estoque de energia, com medo de no momento de ela ter que fazer jejum, ela passar fome. Então essa restrição alimentar importante, às vezes pode gerar compulsão alimentar. Então tem que analisar o perfil da pessoa. Tem pessoas que se adaptam super bem com o jejum e tem aquelas que não se adaptam. E também tá tudo certo se você não se adaptar. Tá tudo bem se você fizer as refeições tradicionais do dia, se fizer um almoço, se fizer um café da manhã, um café da tarde, uma janta. O importante é que a gente encontre um equilíbrio dentro desse processo, tá? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma dúvida. Daniel colocou: se eu tomar 5 gramas de creatina de manhã, seria bom para não ficar tanto tempo em jejum? Essa creatina, ela não vai ser uma situação que vai quebrar muito o teu jejum, tá? Então a gente não vai considerar muito ela como um nutriente que faça uma quebra importante do jejum. Então não adianta, né? Não adianta para esse objetivo, tá? Tu pode colocar a creatina em qualquer horário do dia. Até hoje ainda não tem um estudo bem definido de que exista um melhor horário para ser tomado. Então, como um suplemento que inclua bem na tua rotina, melhor horário é o horário que tu lembra de tomar, tá? Deixa eu ver aqui. Fernanda: doutora, posso substituir a proteína da manhã por whey? Super pode, tá, Fernanda? O whey protein é uma estratégia muito legal de proteína. Geralmente um bom whey, ele vai ter uma dose proteica ali entre 21 a 25 gramas de proteína por dose, e geralmente é uma dose suficiente para nutrir bem a pessoa, para gerar uma boa saciedade e para ajudar bastante na construção de massa muscular, tá? Então acaba sendo bem legal essa ideia do whey, tá? Deixa eu ver aqui o que a Gabi colocou. Meu café é banana, aveia sem glúten e pasta de amendoim. Eu vou pra academia, me organizo, tipo, for variando, tá? Então, assim, Gabi, ó, o café, banana, aveia sem glúten e pasta de amendoim. Nesse teu café da manhã, tu não tem nada de proteína, tá? Então a banana é carboidrato, a aveia é fibra e carboidrato e a pasta de amendoim é uma gordura. Se a gente quer bater meta de proteína ao longo do dia para gerar mais saciedade, para ajudar também no emagrecimento e construção de massa muscular, talvez seria interessante que a gente tivesse uma fonte proteica nesse café. Seja um iogurte, seja um whey protein, talvez junto aí com essa banana e com essa pasta de amendoim. A pasta de amendoim tem um cuidado
cuidado que a gente tem que ter, porque ela é uma vinda de oleaginosas. E as oleaginosas são muito calóricas. Então, muitas vezes a gente acaba passando uma quantidade um pouquinho alta demais e ela acaba dando muita caloria. Só para vocês terem uma ideia, uma colher de sopa de pasta de amendoim tem 120 calorias. Se eu passasse no lugar da pasta de amendoim uma colher de sopa de doce de leite, eu daria 60 calorias, metade das calorias, fazendo com que, se todo dia isso se repetir, eu consiga reduzir bastante o meu processo de consumo calórico, ajudando eu perder peso, tá? Então, às vezes, um ovo de manhã seria interessante, ou uma panquequinha com ovo proteico, uma panquequinha de banana, poderia te nutrir mais e dar uma fonte proteica mais interessante para esse café da manhã, tá? Então, a Gabi colocou que a luta dela é insulina, então vale sempre bem a pena a gente lembrar que ganhar massa muscular faz com que a gente consiga ter uma sensibilidade melhor da insulina, faz com que a gente consiga também, né, quando consome mais proteína em todas as refeições, diminuir o pico de glicose, então a gente consegue melhorar bastante o perfil de glicose no exame de sangue, tá? A Leite colocou, para o emagrecimento é realmente necessário ingerir legumes e verduras, porque não gosto, vivo tentando escapar. Então, na verdade, assim, ó, os legumes e as verduras, eles vão trazer nutrientes para o nosso corpo que muitas vezes a gente não vai achar em outro tipo de alimentação. E além de tudo, esses legumes e verduras, eles podem fazer com que tu coma um volume grande de alimentação, né, que vão ser fibras, mas que gerem uma certa saciedade, porque vão ocupar um bom espaço no teu estômago, mas não vão dar calorias nenhuma. Então, eles vão facilitar ocupar um bom espaço no estômago sem gerar nada de caloria, facilitando com que tu coloque menos calorias para dentro, porque sobra menos espaço do estômago para te botar alimentos mais calóricos. Então, por isso que é interessante a gente tentar reforçar a importância do legume, da verdura, e daí a gente pode comer assim sem limite, sabe? Mas tenta começar por aqueles que tu mais suporta, né? Se tu odeia alguns, deixa os que tu odeia de lado e vai começando por aqueles que tu consegue tolerar. Aos pouquinhos a gente vai se habituando. Algumas coisas a gente tem que fazer porque é importante, né? E não porque a gente gosta. E aí a gente vai tentando pelo menos focar naqueles que a gente suporta, tá? Deixa eu verificar aqui. Ai, a Gabi colocou que enjoou do ovo, na verdade, assim, né? Então, a gente tem algumas opções de proteínas mais comuns, né? Então, carne, frango, peixe, ovo, atum, sardinha, iogurte, whey, feijão, lentilha, ervilha, grão de bico, tofu. São fontes proteicas em que a gente, às vezes, pode fazer variações para não enjoar. Porque se a gente usar todo dia, às vezes, o mesmo tipo de alimento, tem pessoas que realmente não conseguem sustentar a longo prazo em enjoo e tem aquelas que muitas vezes conseguem manter a vida inteira o mesmo alimento e não tem problema nenhum, né? Então vamos lá, a gente falou até agora de lutar contra o quarto passo, né? Que é lutar contra o principal inimigo, né? E sabotador do processo de emagrecimento, que é você mesmo. E agora eu vou contar para vocês o quinto passo do processo de emagrecimento, que é a gente manter o nosso controle emocional, o nosso foco mental, né? Então, existem algumas estratégias como o mindfulness, como estratégias que vão ajudar a gente manter o gerenciamento do nosso estresse, né? Então, assim, atividade física já ajuda a fazer isso, trabalhos com terapias ajudam isso, leitura, fazer algum exercício que gere prazer para você, fazer, por exemplo, tocar um instrumento musical, confraternizar com amigos. Existem diversas coisas que a gente pode fazer para fazer um gerenciamento maior do nosso estresse, fazendo com que a gente não precise buscar sempre recompensa no nosso alimento. Então, quando a gente consegue achar outras coisas prazerosas na vida que não vão depender simplesmente de comer, vão facilitar muito, muito a gente conseguir atingir um emagrecimento, mas depois não ficar sempre buscando a recompensa na comida em qualquer gatilho emocional que surgir ao longo da vida, tá? E quando a gente fala do nosso sexto passo, mais também bastante importante para o processo de emagrecimento e que eu acho fundamental, é a gente ter um acompanhamento profissional, tá? Quando a gente fala de acompanhamento profissional, eu não estou falando especificamente só de médico. É claro que muitas vezes o médico, ele pode ser super importante. Geralmente o médico que lida com o emagrecimento é o endocrinologista e o nutrólogo, né? Porque ele vai trabalhar muito com a parte medicamentosa, de suplementação, e realmente existem pessoas que precisam de auxílio medicamentoso no processo de emagrecimento, principalmente se ela já está tentando fazer tudo correto ali, do processo de melhora da composição alimentar, melhora da atividade física, e mesmo assim o emagrecimento não anda, porque daí o médico vai analisar se tem algum problema hormonal associado, se tem algum
alguma carência, né, de suplementação ou de vitamina que possa ser a causa da dificuldade de emagrecimento, mas esse acompanhamento profissional, ele é multidisciplinar. Então, assim, falei da opção do médico, mas tem a opção do nutricionista que também pode orientar no plano alimentar, tem a opção do profissional de educação física que pode ajudar bastante na montagem de um plano de exercício ideal para o seu objetivo, a questão de um terapeuta ou um psicólogo que pode ajudar bastante no processo de controle de fome emocional, para a gente tirar um pouquinho esses gatilhos no processo de buscar o alimento como uma recompensa sempre. Então, sempre que a gente tem algum profissional ao nosso lado nos acompanhando, isso ajuda muito no processo de perda de peso, não só para a gente conseguir perder o peso perdido, mas para a gente manter ele a longo prazo, né? Porque o 7º passo do emagrecimento saudável, pra gente fechar com chave de ouro aqui, a nossa live dos principais 7 passos, seria o quê? A gente manter esses resultados. Então, de nada me adianta, não é o meu desejo que o meu paciente, ele venha aqui, ou que você que está aqui nessa live, né, emagreça, ou que o meu aluno do método Lielle emagreça, e que de repente daqui a pouco ele reganhe peso. Não é isso que eu espero. Eu quero que o paciente perca peso, ele chegue na nossa meta, e que depois dessa meta a gente mantenha esse peso perdido a longo prazo. Mas como que eu vou fazer isso, doutora Lielle, né? Então a gente tem que entender que o nosso corpo, infelizmente, ele entende que o nosso maior peso da vida, ele é um peso que ele acha que é normal. Então quando a gente tá no nosso maior peso da vida, eu vou arredondar aqui, por exemplo, eu estava em 65 quilos, isso é verdade, né? Então eu estava 15 quilos a mais do que o meu peso habitual, então eu estava com 65 quilos, ele acha que aquilo lá é normal pra mim. Ele sempre vai fazer eu querer ganhar mais peso e chegar naquele 65 de novo. Então, se eu emagrecer, o meu primeiro trabalho é esse. Agora, o segundo trabalho, que talvez é até mais difícil, é eu me manter magra, eu me manter naquele peso perdido a longo prazo. E para isso acontecer, eu tenho que manter as estratégias de mudanças de estilo de vida saudáveis a longo prazo. Nada adianta eu fazer mirabolâncias aí na minha rotina, mudar tudo, restringir tudo, cortar tudo de uma vez só e daqui a pouco eu chutar o balde e voltar a comer tudo como era antes, aí eu vou reganhar peso. Então eu tenho que achar uma forma de encontrar um equilíbrio nesse processo em que eu consiga manter a maior parte das minhas alimentações saudáveis, tentando buscar proteína em toda a refeição, tentando fazer um exercício físico que me ajude a manter com o metabolismo acelerado, hidratando adequadamente, tendo um sono de qualidade, e isso tudo a longo prazo vai fazer com que meu corpo ele se sinta mais saudável, que melhore meus exames, que eu me mantenha magro por mais tempo e que eu não tenha aquele efeito sanfona e aquele efeito rebote, tá? Tanto é que a ideia como um todo, né, a gente entender que pequenos hábitos que eles são incorporados ao nosso dia a dia, eles são extremamente importantes. Eu não preciso fazer mirabolâncias, eu preciso sim achar um equilíbrio saudável que eu consiga ter consistência de manutenção a longo prazo. Então, o que a gente precisa é realmente achar esse equilíbrio. E se a gente 80% do nosso dia a dia conseguir achar um equilíbrio e em 20% a gente ter as nossas permissões, porque eu acho que tudo que é restritivo demais não é tão interessante, vai fazer diferença sim a longo prazo, tá? Então agora eu vou abrir a nossa conversinha aí para perguntas e respostas, vou responder tudo que eu não respondi anteriormente, tá? Deixa eu voltar para as perguntas e vocês podem ir perguntando aqui que eu quero esclarecer todas as dúvidas de vocês, tá? Então deixa eu ver aqui até onde que eu tava olhando. Eu vi até onde a Gabi colocou que ela enjoou do ovo. Então, eu falei já de outras opções de proteínas que a gente tem, né? Então, a gente também pode variar o preparo do ovo, que às vezes a gente faz sempre da mesma forma, acaba enjoando mesmo. O Léo colocou que o café da manhã dele é 2 ovos, um pão francês, café com adoçante e uma fruta. Tá bem legal, tá? Então, assim, ó, o pão, ele é uma fonte de carboidrato, mas desde que ele esteja recheado com proteína, ele vai gerar uma melhor saciedade. Então, 2 ovos geralmente é até que ok de proteína, pra gente bater uma meta bem boa de proteína, normalmente 3, 4 ovos, né? Mas claro que 2 já tá legal, tá? Café com adoçante, então adoçante é melhor do que açúcar, porque pelo menos ele não tem nenhuma caloria, e uma fruta. Então assim, do ponto de vista nutricional, tá bem interessante esse café, tá? A Miri colocou que tá vendo que tem que melhorar até o café da manhã. A Ju colocou, você vai orientar sobre como melhorar o intestino, meu intestino só funciona com laxante. Eu sei que isso atrapalha o emagrecimento, eu tenho muita dificuldade pra perder peso. Ju,
O intestino, a gente fala que existe uma tríade principal. A tríade principal dele é o quê? Primeiro, bater meta de hidratação diária, tomar a quantidade mínima de água diária, 35 ml por quilo de peso, tá? Segunda situação, comer bastante fibra na alimentação. A fibra a gente vai ter através dos legumes, das verduras, da parte das cascas, dos frutas, assim, né? E também das fibras com pozinhos, assim, como por exemplo o psyllium é fibra, farelo de aveia é fibra, então chia, linhaça, são fibras que podem ajudar o nosso intestino a funcionar melhor, mas elas só vão funcionar quando elas estiverem bem combinadas também com a parte da água, tá? E a outra coisa que é importantíssima a gente lembrar é de ter um exercício físico regular e movimentação, porque quanto mais sedentário a gente é, menos a peristalse, que é a contração e a motilidade do intestino, funciona. Então, quanto mais a gente consegue se exercitar, melhor essa peristalse. Então, a ideia é a gente tentar fazer essa tríade perfeita aí, e dentro do método Lielle tem muita coisa falando sobre como melhorar o processo da dieta, da hidratação, do exercício, fazendo com que tudo isso melhore o nosso processo intestinal, tá? A Arlete colocou que a nutricionista dela tirou a carne vermelha para uma dieta mais anti-inflamatória, mas não suporta mais frango e odeia peixe. Realmente assim, ó, a carne vermelha ela tem um pouco mais de gordura saturada. Então a gordura saturada é aquela gordura pró-inflamatória, né? As carnes brancas normalmente elas são um pouquinho mais magras. Só que se você não tá conseguindo se alimentar de forma adequada com carne branca e tá parando quase de comer proteína, eu acho que isso também não é tão interessante. Talvez seja melhor até conversar com a tua nutricionista para voltar a comer a carne vermelha, só que talvez carnes mais magras, que não sejam tão ricas em gorduras, tirando aquele pedacinho visível da gordura, tentar evitar de fazer elas fritas e com molho, tentar fazer mais grelhada, tudo isso já ajudaria bastante a gente conseguir melhorar esse perfil, né, inflamatório aí da carne, tá? Deixa eu verificar aqui. Gabi colocou que tem um acompanhamento com Nutri, emagreceu 17 quilos em grupo e com aulas além de consulta. Que legal, Gabi, parabéns, tá? Isso é muito bom. 17 quilos é uma porcentagem muito boa de emagrecimento. A ideia agora é a gente tentar sempre manter o máximo possível desse peso perdido sem ter reganho, tá? Então eu acho que tá no caminho certo de procurar esse acompanhamento aí profissional, né? E tentar se informar cada vez mais do que a gente pode fazer para melhorar a nossa dieta e a nossa composição corporal, tá? A Arlete colocou que tem acompanhamento com Nutri, endocrinoterapeuta, maravilhosa, então ela tá super bem acompanhada do ponto de vista multidisciplinar, acho que tá muito legal. A Miri colocou que o equilíbrio é um sonho. A Gabi disse que a endócrino dela sempre diz que ela tá no caminho correto, então que buscando se aceitar e que não é a modelo. Perfeito, assim, a gente tem que entender que o processo, quando a gente perde peso, principalmente depois que a gente perde uma meta de 10 a 15% do peso corporal, normalmente o corpo ele tende a fazer um platô, que é dar uma estagnada nesse peso. Então, às vezes, ali a gente tem que acabar mudando a estratégia de tratamento, seja ele do ponto de vista dieta, seja ele do ponto de vista exercício físico, ou até quando a pessoa necessita de medicação do ponto de vista medicamentoso, para conseguir continuar perdendo peso quando é necessário a gente perder mais peso. E é um processo longo, é um processo demorado, que não foi provavelmente de repente dentro de meses ou dias que você ganhou muito peso. Isso geralmente são processos de muitos meses ou anos, né, pra gente chegar num peso maior da vida, e aí às vezes a gente quer de repente dentro de semanas ou dias perder tudo isso. Então a ideia é a gente vai perder lentamente, mas se a gente perder com qualidade e manter esse peso perdido é a melhor forma possível, tá? A Gabi colocou que usa filé mignon, patinho e músculo, que são carnes que não são tão gordurosas, né? Deixa eu ver aqui, que faz drenagem também, aprendeu bastante sobre alimentação. Perfeito, tá, Gabi? Adorei bastante. Eu acho que assim, tá se cuidando no modo de vista, assim, tá muito bem acompanhada, né? Da forma profissional. Então, a ideia é assim, ó, não sei se tem alguma pergunta a mais no processo, vocês podem perguntar. Depois também vou abrir caixinha de perguntas no meu stories do Instagram para vocês também terem perguntas a mais, caso vocês esqueçam de fazer por aqui, né? Mas tudo isso que a gente conversou hoje é pra gente tentar falar sobre a importância de a gente incrementar hábitos de vida novos na nossa rotina, que é o que a gente tem dentro do método Lielle. Então, assim, o método Lielle nada mais é do que um curso online que vai falar sobre o passo a passo do emagrecimento saudável, sobre a busca de melhora do estilo de vida para uma melhor saúde, para uma melhor composição corporal, para uma melhor
emagrecimento e a gente conseguir conquistar esse emagrecimento. Vou explicar tudo com mais detalhes, com mais orientações, e dentro dele é muito interessante que a gente vai ter vários bônus. E o que a gente tem? A gente tem plano alimentar de 1.200 calorias, tem plano de 1.400 calorias, de 1.600 calorias, que faz com que o paciente ele já possa colocar em prática a partir do dia que ele entra no método. Ele já pega um plano alimentar e já coloca em prática na rotina dele para começar a partir daquele dia já emagrecendo. Então, além disso, a gente tem e-book de receitas saudáveis, que sempre são receitas com bastante proteína para ajudar a gerar bastante saciedade. E também a gente tem um plano personalizado de ação que faz como se fosse um checklist para a gente colocar o passo a passo na nossa rotina diária para a gente conquistar esse emagrecimento e fazer com que essa mudança de hábitos realmente vire hábito novo, rotineiro, que seja tão fácil quanto a gente respirar. Além disso tudo, a gente tem todo um suporte durante um ano para os nossos pacientes, para os nossos alunos, para que tirem todas as dúvidas, para não ficar com nada mal esclarecido e a gente conquistar esse emagrecimento tão esperado e conseguir manter ele a longo prazo, né? Tanto é que quando a gente consegue conquistar esse emagrecimento, né? A gente quer que o nosso paciente, o nosso aluno, ele seja o protagonista da transformação dele e que ele conquiste o emagrecimento para manter a longo prazo e não fique reganhando o peso perdido e não fique nesse efeito sanfona corriqueiro, que é o mais comum de a gente observar aí no dia a dia, né? Vou pegar aqui as últimas perguntinhas antes de a gente finalizar a nossa live. Coloquei aqui, a Gabi colocou que aprendeu bastante sobre alimentação, a Gabi elogiou o método e toda a equipe. Obrigada, Gabi, fico muito feliz que você gostou. A Miri colocou se eu tenho um método que acompanha quem precisa perder peso. Sim, Miri, eu vou mostrar já pra vocês, eu vou abrir um link. Logo, para quem tá dentro do meu grupo de WhatsApp, eu tenho um grupo do WhatsApp que eu coloco várias dicas sobre emagrecimento. Então, quem não tá ainda dentro do grupo, né, já pode me chamar pelo direct, que eu já vou mandar o link para vocês. E dentro dele eu vou abrir um link para o método, tá? E esse método Lielle Pauling, ele é online, em que a gente consegue ter todo o suporte para emagrecimento e a gente fala muito mais aprofundado de cada um desses tópicos sobre a questão de perder peso e se manter emagrecido a longo prazo, tá? A Gabi colocou aqui que a preocupação dela é sobre a futura menopausa, então a parte hormonal é importante sim, muitas vezes estar acompanhado do endócrino vai ser importantíssimo nesse período para poder tratar realmente essa parte hormonal e isso vai facilitar a gente manter esse peso perdido a longo prazo. A Miri perguntou quanto tempo que acompanha no método. A gente tem acompanhamento durante um ano, suporte, e aí a gente pode tirar todas as dúvidas que você tiver referente ao emagrecimento durante esse processo. A Arlete colocou que tá meio maluca, tá estudando sobre alimento, hoje consegue ter uma relação saudável com a comida. Isso é muito bom, porque quanto mais a gente conhece o alimento, mais a gente consegue fazer melhores escolhas sem terrorismo nutricional. Então isso faz com que a gente consiga escolher melhor e ficar menos culpado, né? Daniel colocou que uns 35 dias iniciou no método e o resultado já foi muito forte. Tô muito feliz por isso, Daniel. Fico muito contente mesmo. Realmente deu uma diminuída no ritmo agora, principalmente porque sexta fui no sushi e hoje voltei pro peso de sexta. Mas tá tudo certo. Provavelmente não foi de gordura corporal, tá? Porque quando a gente tem um ganho muito grande de gordura, de peso na balança, na verdade, muitas vezes é retenção de líquido. Quando a gente sai um pouquinho da rotina alimentar, que a gente acaba às vezes consumindo alguns alimentos um pouquinho fora do padrão, até mesmo bebida alcoólica, a gente incha rápido e muitas vezes a gente sobe rápido o peso na balança, mas muitas vezes esse peso na balança não significa que foi gordura que a gente ganhou, às vezes foi só um estufamento, um inchado, e que quando a gente volta à rotina alimentar mais saudável, a gente consegue logo melhorar, né, esse peso novamente, tá? Colocou aqui que ele já perdeu 9 quilos, isso é muito bom, então pouco tempo eu tô muito feliz, tá? Vanessa colocou para colocar no grupo de WhatsApp, então eu já vou colocar assim, ó, logo, quem precisar que coloque no grupo de WhatsApp, eu vou pedir para me chamar no direct do Instagram, a gente já manda o link para vocês já vão entrar no grupo e eu já vou abrir as inscrições pro método, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente vai estar ali como suporte, eu vou abrir caixinha de perguntas no Instagram, mas amanhã a gente tem um novo encontro marcado para uma nova aula super especial, que é uma aula que vai colocar a dieta na prática de 1.200 calorias, para vocês verem como realmente funciona e como é simples de a gente incorporar no dia a dia uma dieta saudável que vai fazer você emagrecer e vai fazer você bater a meta de proteína e conseguir manter o emagrecimento saudável a longo prazo, tá? Então tô muito feliz com a presença de todos vocês aqui. Obrigada pela participação e espero vocês amanhã aqui novamente. Um beijão e até amanhã.